repercutindo muito mal, né? Assim, cada vez mais a sociedade clama para que o Senado cumpra seu papel para evitar esse caos que a gente está vivendo no Brasil. Essa inversão de valores, onde o Supremo protagonizou numa semana emblemática como essa, um justiçamento, eu não posso chamar aquilo de julgamento, por mais que eu tenha, é natural da democracia, crítica às pessoas que estão supostamente envolvidas numa trama golpista, entre aspas. Você não dá às pessoas, aos advogados dela, acesso aos autos, às provas, se fazer política numa explanação do ministro relator, que é o Alexandre de Moraes, inclusive exibindo vídeo, sem que os advogados tenham conhecimento. Isso não existe na justiça brasileira. Isso por si só deveria anular todo o processo. Enquanto a Lava Jato, nós tivemos aí 7 anos, mensalão, todos os prazos cumpridos de defesa, porque o que é isso? É um linchamento, né? É um julgamento sumário. Está tudo equivocado e o tempo vai mostrar. Alguns senadores se manifestaram no plenário, eu também, mostrando exatamente as aberrações. Você imagina, daqui a poucos anos, que o tempo é o senhor da razão, daqui a poucos anos as pessoas se depararem com um exemplo apenas, né? E eu faço questão aqui de ler essa carta do que está acontecendo com a brasileira chamada Débora Rodrigues, que errou, pichou, no momento de emoção, a estátua ali de frente ao STF, de batom, perdeu o mané, que é uma frase dita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Estão cheios de sinais, o que nós estamos vendo no Brasil. E aquela mesma estátua, ela foi pichada, só que com tinta vermelha, que não sai com água e sabão como batom, por quem defende o aborto, por exemplo, num protesto, e não aconteceu nada com quem fez isso. Como também não aconteceu nada com quem pichou o prédio que mora a ministra Carmen Lúcia em Belo Horizonte, de tinta vermelha também. Isso poucos anos atrás. E agora, porque essa senhora, cabeleireira, mãe de 2 filhos pequenos, e nós vamos entender, independente se você que está nos assistindo é de direita, é de esquerda, é contra governo, é a favor de governo, é impossível você não se sensibilizar, porque isso aqui não se trata de política, é de humanidade e de respeito à Constituição do Brasil, que está sendo rasgada por esses ministros do STF. Antes de ler a carta, a gente não pode esquecer que esses ministros que julgaram na primeira turma, 3 deles têm conflitos flagrantes de interesse no aspecto de se declararem suspeitos, impedidos de julgar. Um, por exemplo, que é o ministro Flávio Dino, que foi ministro do governo Lula. Ele disse que o Bolsonaro, o réu agora, nesse processo injusto que está acontecendo, disse que ele era o próprio demônio. Gente, eu vou repetir. Disse que o Bolsonaro é o próprio demônio. Como é que você vai julgar o demônio? Vamos lá, pergunto para você. Você está com a caneta na mão, como é que você julga o demônio? Que você fala publicamente. Outro aspecto, o Alexandre de Moraes, ele se diz vítima desses que foram considerados réus. Como é que ele pode julgar alguém que ele é vítima? Ordenamento jurídico na lata do lixo. Eu fico imaginando os estudantes de direito do 1º e 2º semestre questionando por o tempo que eu perdi em fazer direito, porque esses caras que escreveram livros, que estão na Corte Suprema do Brasil, fazem tudo ao contrário do que está no papel. E o outro, que é o ministro exatamente Zanin, é o advogado pessoal do Lula. Foi advogado pessoal do Lula
E está lá, indicado pelo Lula também. Então nós temos, assim, só nesses 3, sem falar dos outros que foram indicados pelo PT. Né? Dá 5. Por isso que não querem deixar ir para o plenário. Por que não querem? Para você entender. É meu papel dizer isso para você. Por que não querem deixar ir para o plenário? Porque escancara. Eles vão levar uma aula, por exemplo, do ministro André Mendonça, que vai ler a Constituição, ler o que é o devido processo legal e provar que eles não cumpriram nada. Desde a coerção ao principal, a base de toda a denúncia, que é o coronel Mauro Cid, uma coação que foi feita ao Mauro Cid, escancarada, ameaçando seu pai, sua filha, sua família.